gente lindona, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Day Cavalli e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a terceira e última mudança que aconteceu na minha vida nesses 3 últimos anos que eu fiquei fora do YouTube. E nesse vídeo encerramos essa maratona e partimos realmente para os conteúdos. E essa terceira e grande mudança que aconteceu na minha vida foi realmente a nível profissional. Então só vou contextualizar vocês e vou falar um pouquinho sobre a minha vivência com a maternidade e com o trabalho. Bom, então antes de eu contar pra vocês um pouquinho o porquê que eu resolvi seguir o yoga de forma profissional, eu vou contar um pouquinho da minha trajetória profissional. Eu já falei nos outros vídeos, mas eu sou atriz de formação, então antes de eu engravidar do Gael, eu morava no Rio de Janeiro e o meu grande sonho de vida era ser uma atriz da Globo. Queria ser atriz da Globo, queria ser famosa, queria ser atriz de Hollywood, enfim. Me formei em artes cênicas lá na Federal de Santa Catarina, né, na UFSC. Depois de me formar, e na verdade assim, a minha carreira de atriz começou muito pequenininha. Eu comecei a fazer teatro aos meus 7 anos de idade, e dos meus 7 aos 14 eu fiz teatro lá na minha cidade, que é Concórdia, ganhei vários troféus, e realmente eu respirava isso. Então, justamente devido a essa minha vocação, eu resolvi fazer a faculdade de artes cênicas na Federal. Graduei lá em 2014, eu me graduei em artes cênicas pela UFSC, bacharelado. Só que quando eu fiz a faculdade de artes cênicas, eu percebi que Floripa realmente não tinha como eu prosperar financeiramente com esse meu trabalho. E que, na verdade, eu gostava mesmo de audiovisual, então eu gostava de trabalhar com câmeras. Obviamente que o teatro era algo maravilhoso, é algo maravilhoso, só que assim, viver de teatro hoje no Brasil é muito desafiante. Faz teatro quem já é reconhecido, quem já tem um nome, né, algum ator aí famoso. Era muito Globo. Hoje em dia, graças a Deus, o cinema brasileiro cresceu bastante também e a gente pode trabalhar em vários streamings, né, Netflix e outros. Então, esses atores que já têm nome, que já exercem um ofício em audiovisual, também trabalham com teatro. Mas viver do teatro hoje no Brasil é mais ou menos, assim, viver através de edital, requer muito desapego. E eu percebia que eu queria ter dinheiro e fazer o que eu amo. Então, eu resolvi que nesse contexto, o melhor caminho para mim seria trabalhar com audiovisual, com câmera. E aí eu resolvi me especializar em câmeras e me mudei para o Rio de Janeiro. Então eu morei 3 anos no Rio de Janeiro, eu fiz lá intensivo de atores para câmera, para audiovisual, com o estúdio do Homer Canhães, que foi super legal. E eu passei 3 anos estudando e me especializando no audiovisual. Um dia eu posso contar para vocês a minha trajetória lá no Rio, que não foi tudo aquilo que eu esperava, que não foi tudo aquilo que eu imaginei, mas que me trouxe muitos aprendizados. Mas só pra gente não deixar esse vídeo muito longo, vamos direto ao ponto. Quando eu estava no Rio de Janeiro, fui passar um tempo em Floripa, que eu sempre ia, porque tenho minhas amigas lá, tenho minha família em Santa Catarina, e eu engravidei do Gael. Então, quando eu engravidei do Gael, gente, os meus planos de vida era ser atriz da Globo, ser atriz famosa. Eu não tinha um outro plano B. Só que quando eu me vi grávida, primeiramente que eu não me vi, foi morando no Rio de Janeiro. Porque no Rio de Janeiro, quando eu morava lá, eu dividia apartamento com amigas. Eu estava lá justamente para trabalhar. Então eu trabalhava muito, fazia curso, minha vida era bem louca. E o Rio de Janeiro é maravilhoso, mas é um lugar, assim, bem complicado de morar devido a essa questão da insegurança, né, de assalto, enfim. Infelizmente é muito triste, mas é a realidade do Rio de Janeiro. Então naquele momento eu falei, não, eu não quero estar grávida aqui, eu quero estar grávida, né, viver a gestação num lugar tranquilo, que meu filho nasça num lugar tranquilo. E aí eu resolvi morar, eu resolvi morar em Floripa e, consequentemente, o Guilherme, meu companheiro, pai do Gael, resolveu sair de Goiânia e foi morar em Floripa, então o Gael nasceu em Floripa. Durante a gestação, gente, eu nem pensei em profissão. Eu falei, vou viver a minha gestação, vou viver esse novo mundo, porque me pegou totalmente de surpresa. Eu sabia que um dia eu seria mãe, mas ser mãe nunca foi uma prioridade na minha vida. Tem mulheres que se formam, já querem ter família, já querem engravidar, e pra mim isso não passava na minha cabeça, estava assim em último plano. Eu sabia que uma hora ia acontecer de eu ter filho, e eu queria ser mãe, não tinha nada contra a maternidade, contra não, no sentido assim de não querer, que tem muitas mulheres também hoje que não querem ter filhos e tá tudo bem. Eu só não queria naquele momento, porque eu estava realmente focada profissionalmente, a me encontrar profissionalmente, a ganhar dinheiro, a trabalhar com o que eu queria, e eu sabia que isso ia demandar muito de mim. Por isso que não cabia naquele contexto eu ter um filho. Só que a vida dá voltas e Deus me presenteou com um Gaelzuco na minha barriga. E aí na gestação, então, eu não pensei em profissão, realmente fui vivendo. Gente, eu mergulhei no mundo de maternidade, então assim, eu fiz vários cursos, eu li muitos livros e eu comecei assim a amar o universo materno.
Tanto é que depois que o Gael nasceu, eu não me via morando no Rio de Janeiro. Em Floripa, eu sabia que a carreira de atriz não ia prosperar. Eu poderia trabalhar com publicidade, fazer um biquinho ali, né, uma publicidade ali para alguma marca, mas eu não conseguiria viver especialmente da vida de atriz, da carreira de atriz. Ou até conseguiria viver ali no início, mas não me traria um futuro, assim, sabe? Ia ser coisas pontuais que eu iria fazer de trabalho em Floripa. Em Floripa tem bastante publicidade, mas é um nicho bem específico, são situações pontuais, então não era algo que eu iria realmente conseguir crescer na minha carreira. E por eu ter amado tanto a maternidade, o universo da maternidade, só querer pensar no meu filho, eu não me via morando longe do Gael, eu não me via ficando longe do Gael. Então é que eu resolvi cuidar dele. Então foi uma escolha minha me dedicar para a maternidade. E eu estava realmente muito envolvida com todo o universo materno. Fiquei apaixonada por amamentação, por parto, por falar com outras mulheres, por trazer questões da maternidade, né? Por trazer temas, às vezes, que eram tabus e dar a voz para outras mamães, para nossas questões maternas. Tanto é que, na gestação do Gael, eu comecei a criar conteúdo de maternidade. Na época, num outro perfil que eu tinha, que tinha 30 mil seguidores, que eu comprei os seguidores na época que eu morei no Rio de Janeiro. Outro dia eu conto pra vocês essa história também. Mas eu criava conteúdo para falar com outras mães sobre parto, sobre amamentação, sobre o universo da maternidade. E eu fui criando um clã. Várias mamacitas que me acompanham hoje estão comigo desde aquela época. Porque eu quis trazer o estilo de maternidade que a gente queria pro Gael, criação consciente, alimentação saudável, tudo que envolvesse o universo materno. Eu fiquei, assim, obcecada. Tanto é que, quando o Gaelzuco foi crescendo, ali depois dos 6 meses, eu fiz algumas formações voltadas para essa área. Então, eu fiz o curso de formação de doula para trabalhar com as mulheres na hora do trabalho de parto, né, juntamente com enfermeiras, obstetras. Fiz depois também a formação em coach de mães para poder trabalhar com essas mães e essas questões, essas angústias maternas, essa vida que muda, né? Como orientar essas mulheres que estavam adentrando no universo da maternidade, no pós-parto, como equilibrar essa vida, como priorizar algumas questões, como tomar decisões. Então, eu me via muito mais trabalhando com mulheres, nesse universo materno, do que trabalhando como atriz. E aí o tempo foi passando, eu resolvi conscientemente, né, foi uma escolha minha, cuidar do Gael. A gente resolveu colocá-lo na escola só depois dos 2 anos de idade. E aí, nesse período, o Guilherme, meu companheiro, foi ficar com a parte de trabalho, né? Obviamente, alguém precisava colocar dinheiro em casa. E ele assumiu esse papel e eu fiquei responsável pelo Gael. Pela casa, pela alimentação, pela organização de casa, limpeza de casa, fazer comidinha, cuidar do Gaelzuco. E eu me adentrei nesse universo materno e não pensava mais na questão profissional, assim. Os cursos que eu fiz de maternidade foram muito mais para eu ter conhecimento sobre isso, mas eu também não estava ainda certa que eu queria trabalhar como doula, que eu queria trabalhar como coach. Então foram tentativas, mas era muito mais para ter informação e continuar criando conteúdo de maternidade. Só que, gente, a vida é muito louca, o tempo foi passando, o Gael fez 2 anos, entrou na escolinha, e eu vivi nesse dilema de tipo, e o que eu vou fazer agora? Né? Eu passei por uma transição de carreira muito grande, né? Porque quando eu me vi quando eu me vi com o Gael, eu não me via mais fazendo aquilo que eu fazia, mas eu também não tinha certeza do que eu queria fazer. E aí eu fui me permitindo ficar nesse lugar de mãe, de cuidar da casa, por isso que eu comecei a falar muito de alimentação, que é um universo que eu amo, é uma bagagem que eu trago da minha vida toda, comecei a compartilhar com outras mamacitas, e assim eu fui vivendo, né, sem ter de fato um trabalho, sem falar eu sou isso, sempre trabalhando como influenciadora, mesmo sem ganhar dinheiro. E aí, depois desse processo, eu descobri que eu precisava mudar de perfil, mas outro vídeo eu conto pra vocês isso. Fiquei meio que nesse tá e agora. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha o privilégio de estar com o Gael, de cuidar da casa, de cuidar da nossa alimentação, e eu fui colocando a minha energia nisso. E o tempo foi passando. Mudamos pra Goiânia. Comecei a trabalhar, sempre gostei de trabalhar com a internet, então eu sempre trabalhei com essa questão de criação de conteúdo como influenciadora digital, só que eu não ganhava dinheiro. Quando eu mudei do meu perfil grande pra esse meu perfil, eu não conseguia monetizar. E aí eu comecei a pensar, tá, o que eu posso fazer na minha vida na internet, já que eu gosto da internet. Eu gosto da liberdade de tempo, eu gosto da liberdade geográfica que a internet me traz. E na época eu conheci o mercado de afiliado, então eu fiquei 1 ano trabalhando no mercado de afiliado. Acho que é um mercado maravilhoso, principalmente para quem quer ganhar dinheiro rápido. Faturei aí uns 50 mil reais no ano de 2000, não no ano passado, no outro. No meu primeiro ano morando em Goiânia.
Só que depois foi me dando um vazio de pensar que não era bem aquilo. Mas eu sabia que era a internet o lugar que eu queria estar. Passou mais um tempo e, gente, como que começou? Aí vem, né? E aí voltamos pra agora. Como que o yoga entrou na minha vida? Esse ano, quando eu vim morar em Goiânia, uma amiga que eu conheci lá no Beach Tennis, lá na Tucano, empresa do Guilherme, que foi uma das minhas primeiras amigas em Goiânia, a Vivian, ela me chamou pro yoga. Ela falou, amiga, vamos fazer um yoga? E como eu tava nesse momento de sem saber o que fazer da minha vida, eu tinha realmente o tempo que o Gael estava na escola era pra mim. Eu tinha essa liberdade de horário, né? E eu falei, vamos. Começamos a praticar yoga, caí direto no Ashtanga Yoga, com a professora Areda, lá no setor marista, na Mindful. A gente fazia uma vez por semana. E eu achei o máximo, eu amei. E aí, assim, eu fui pegando gosto pela coisa. De uma vez por semana, eu quis fazer 2, eu quis fazer 3. Não somente com as práticas lá na aula, eu comecei a praticar em casa. Eu comecei a ficar mais curiosa sobre o universo do yoga, sobre a teoria, sobre da onde veio, sobre a filosofia. Aí eu descobri que existiam pranayamas, meditação, a cultura védica, o que era tudo aquilo, o Ayurveda, que eu já tinha ouvido falar lá no passado. E eu comecei a amar todo esse universo novo do yoga. Só que na época eu nem imaginei que eu podia fazer uma formação para ser professora. Eu fiquei realmente assim apaixonada, estudando muito nisso. E aí no ano passado, e aí nesse processo, pra contar, a minha amiga que me levou pro yoga parou de fazer yoga, mas eu permaneci. E aí no ano passado, no ano de 2023, eu comecei a conversar com a minha professora que eu queria levar o yoga pra minha vida, comecei a pedir indicações de livros, enfim, eu fiquei assim fascinada pelo yoga. E aí eu fui pensando, aí no ano passado, gente, o calo apertou. Essa questão de não ter o meu dinheiro, de não estar ainda profissionalmente, de não ter me encontrado ainda profissionalmente pós-maternidade, isso começou a pesar na minha vida. Eu queria ter liberdade de tempo, eu queria ter liberdade financeira, mesmo meu marido trazendo dinheiro para casa, né, e sabendo que é o nosso dinheiro, porque enquanto ele sai para trabalhar, eu faço um papel muito importante em casa, que era, na época, fazer alimentação, cuidar da nossa casa e cuidar do nosso filho. Eu sou uma mulher muito livre, muito questionadora, eu gosto de ter essa liberdade. Isso pra mim era algo muito importante. Que, na verdade, essa busca por liberdade financeira já era minha antes de engravidar. Eu estava no processo dessa busca. Eu não tinha nada definido na minha carreira de atriz, eu estava ainda na busca. E aí eu me via ainda na busca, só que sem saber o que fazer da vida. Então eu buscava um pouquinho trabalhar como doula, mas eu não sabia se era aquilo, então eu não tinha certeza do que eu queria. Então eu seguia criando conteúdo, que era uma coisa que eu sabia que eu queria estar, né, que eu queria continuar, que é uma coisa que eu gosto de fazer, só que também eu precisava do dinheiro, né, gente, no mundo atual precisamos de dinheiro. E aí eu comecei a pensar no yoga. Falei, gente, mas se eu tô gostando tanto do yoga, e o yoga tá na minha vida, não é muito mais fácil a gente inspirar outras pessoas a trabalhar com algo que a gente já faz todos os dias, do que querer fazer algo de fora? E olha que no processo pensei em fazer faculdade de nutrição, quando eu cheguei aqui em Goiânia, porque o universo da alimentação é um universo que eu amo também, eu vivo ele, né? Essa questão de hábitos saudáveis, de estilo de vida saudável, é uma coisa que tá comigo desde sempre. Eu passei isso pro Gael, e é um pilar importante dentro da criação do Gael aqui em casa. Só que ao mesmo tempo eu pensava, nossa, 4 anos de faculdade, e eu vejo a nutrição, é maravilhoso, mas eu vejo que é limitado. Um outro momento eu posso contar isso pra vocês. E aí também no processo eu queria algo mais rápido. Eu falei, gente, eu não posso ficar esperando 4 anos pra ganhar dinheiro. O Gael já estava com 4. Eu já estava 4 anos parada. E eu sou uma pessoa que eu me cobro, tá? Um dia a gente pode falar sobre isso também. Eu me cobro excessivamente, assim, perfeição e ser boa em tudo, enfim. E eu queria ser a louca de dar uma criação perfeita pro meu filho e ainda ganhar dinheiro, assim, bem louca. E um dia vamos falar sobre isso, que é super importante também. Mas vamos voltar. E aí, nesse processo, eu estava apaixonada pelo yoga, comecei a pensar, por que não dar aula de yoga? Se eu já faço isso todo dia, se eu já amo esse universo, obviamente eu preciso de uma formação. E aí, no ano passado, eu comecei atrás de formações, como que funcionava o processo. Aí falei, sei lá, com umas 5, 10 escolas. Só que eu conversei com uma amiga minha, Clau, que ela é mamacita e prof de yoga há muito tempo. Troquei essa ideia com ela, e aí ela me trouxe alguns pontos que ela achava importante. Enfim, foi uma troca super rica também. E aí, naquele momento, eu falei, beleza, eu vou me formar em yoga. Eu quero achar um curso que tenha pelo menos algumas práticas presenciais, que eu acho que é importante, presencial. E é isso. E aí eu fui atrás das formações, pela questão de valor e de conteúdo. Eu encontrei a formação que eu tô fazendo hoje, que é a formação da Camila Hartz,
lá de Floripa. Então eu peguei o modelo semi-presencial, são alguns módulos online e alguns eu vou estar em Floripa fazendo presencial. Uma formação que demora um ano inteiro, que eu achei bem interessante, porque eu consigo ir cada módulo absorvendo, porque é bastante coisa. Então eu já fiz 2 módulos, eu vou me formar lá em dezembro. E é isso, gente. O yoga começou na minha vida como uma prática de me reconectar comigo mesma. Eu estava no momento, quando vim morar pra Goiânia, querendo voltar a me cuidar, querendo voltar a me encontrar como mulher. E o yoga me trouxe muito isso, esse momento de autocuidado. Só que não parou por aí. O yoga realmente penetrou na minha vida e eu percebi que era o estilo de vida realmente que eu queria. E que eu queria me aprofundar e que eu queria também trabalhar com outras pessoas. Por quê? Como eu já crio conteúdo para outras mamães, eu vi como o yoga, ele se encaixa na vida de todo mundo. A mãe pode fazer em casa com seu filho, a gestante pode fazer a prática, a gente pode fazer práticas grandes, né, igual no Ashtanga, é uma prática mais extensa, ou práticas mais curtinhas. O yoga, ele traz muita vida pra gente, ele traz muita saúde e ele traz essa conexão com a nossa essência feminina. E eu acredito que muitas mulheres também passem isso pós-maternidade, né? Esse reencontro com essa nova mulher, que não é mais a mesma, mas que também, além daquela mãe, existe uma mulher sedenta por aparecer. Então o yoga começou a me trazer muita... Foi como se fosse um desabrochar novamente de mim mesma, enquanto mulher. E o yoga também me sustentou num momento bem desafiante. Na verdade, assim, desde o ano passado para esse, eu tenho passado, assim, muito desafio no sentido de morar longe da minha família, de morar longe da praia. Esse ponto que no começo, quando eu vim morar aqui, eu comecei a lidar, assim, pra mim foi mais tranquilo. Nesses últimos tempos começou a pesar, porque o meu filho tá crescendo, meu filho já tem 5 anos, ele não precisa mais tanto de mim. E aí eu comecei a me ver no mundo perdida. E o yoga, ele conseguiu me sustentar as minhas decisões, sustentar que eu tivesse acordando de manhã, movimentando o meu corpo, colocando a minha intenção no dia. Então o yoga, ele me sustentou de um estado depressivo que eu podia entrar, porque eu realmente comecei a questionar muita coisa, voltei pra terapia e passei muitos momentos tristes, me sentindo sozinha. Então o yoga foi um aliado, assim, algo que me ancorou e que me sustentou na minha essência e que me sustenta até hoje. Então, além de uma prática de autocuidado, foi uma prática de acordar todo dia e conseguir subir no tapetinho com disciplina e colocar uma intenção no meu dia e viver mais aquele dia. Me trouxe muito mais calma, me fez uma pessoa muito mais serena, muito mais tranquila, porque eu posso parecer calma, mas eu sou uma pessoa mais agitada, mais estressada. Não sei se agitada e estressada é a palavra, mas eu sou mais prática, não tenho tanta paciência. Então o yoga, ele me trouxe muito essa conexão, assim, comigo, com a minha respiração, com a minha essência. Eu me sinto uma florzinha desabrochando, eu tô muito empolgada. Não vejo a hora de poder dar aula, poder conectar com essa medicina, poder transpassar essa medicina para outras mulheres, fazer com que outras mulheres também se sintam uma florzinha desabrochando, assim como eu estou me sentindo com o yoga. Então essa é a minha intenção. Não vejo a hora de poder dar aula, falar com vocês sobre as minhas aulas. E é isso, e eu sei que o yoga é um trabalho que eu posso levar presencial e online também. Hoje mesmo eu faço prática da minha formação do Hatha Vinyasa Yoga, eu faço online, e a prática também é super possível. Então dessa forma eu consigo alinhar o meu estilo de vida. O que eu quero, que é ter liberdade geográfica, eu quero poder trabalhar de qualquer lugar do mundo. Se eu quiser viajar ano que vem para Portugal, eu posso ficar lá. Se eu quiser ir para Austrália, eu posso estar lá e continuar o meu trabalho. Então eu percebo que o yoga foi algo que me foi plantado, uma sementinha, há 2 anos atrás, e é algo que eu venho semeando com a disciplina. O meu corpo precisou sentir os benefícios dos asanas, porque o yoga traz muito benefício para nossa saúde, para os nossos órgãos, para o nosso corpo, para então depois ele me despertar espiritualmente. E é isso, gente. Essa é a minha trajetória. Eu estou muito feliz, como vocês podem ver. Não vejo a hora de poder trazer para vocês que eu estou dando aula, mas vai ser só pro final do ano mesmo. E eu sigo o processo, gente, sigo praticando. O yoga nos traz muita disciplina, que foi o que me sustentou, essa disciplina de acordar e pisar no tapete, acordar e pisar no tapete, acordar e pisar no tapete. E é isso, espero contribuir muito com a vida de vocês também com yoga, quando eu puder dar aula. Por enquanto eu vou continuar compartilhando a minha prática individual, a fim de inspirar vocês, que eu já tenho inspirado as outras mamacitas lá no meu Instagram. Já recebo mensagem de, você pisa no tapete, eu sinto vontade, eu coloco um vídeo no YouTube e vou praticar. Então, né, primeiramente de forma como entusiasta do yoga, como uma praticante do yoga, eu quero inspirar vocês. E depois, realmente, ser uma professora, trazer essa guiança na vida de vocês através do yoga. Então, esse é o yoga na minha vida.
Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado da novidade. E podem falar, tô bem com carinha de prof, né, gente? Com essa roupinha mesmo, eu estou assim, a própria. Mas é isso, gente lindona. Um beijo pra vocês. E espero que vocês tenham gostado, me contem aqui um pouquinho. Imagino também, só pra fechar, que muitas mulheres passaram por transição de carreira pós-maternidade. Eu acompanhei o processo de muitas lá no meu Instagram. Muitas mulheres que tinham cargos executivas, cargos que ganhavam muito dinheiro, que tinham muita responsabilidade, que depois de viver a maternidade não fazia mais sentido pra elas viver aquela vida louca, corrida atrás do dinheiro. Então resolveram parar de trabalhar pra cuidar dos seus filhos. E é uma grande mudança, gente. Imagina o que acontece na vida daquela mulher que tinha dinheiro, que era admirada, que tinha sucesso, pra ser aquela mãe que volta pra casa, que cuida do filho, que às vezes não tem, no primeiro momento, autonomia financeira. Então, assim, gente, é um mundo mesmo, assim, é um processo muito forte. Muitas mulheres que saem dos seus empregos porque não fazem sentido, muitas mulheres que, quando se veem mãe, não querem mais voltar naquela loucura, que querem se dedicar pra maternidade, muitas mulheres que mudam de profissão, muitas mulheres que começam outras, muitas mulheres que estão felizes no papel de mãe e que querem realmente exercer o papel de mãe, de cuidar da casa, do marido, e que tá tudo bem também, é uma escolha, né? Então eu sei que a maternidade, ela vem nos chacoalhando e vem fazendo muita coisa pra gente, né? E essa questão profissional, eu sei que é uma questão que pega muitas mulheres. Contrapartida também, nós que estamos em casa com nossos filhos, que amamos essa possibilidade, esse privilégio, às vezes nos pega também essa questão de não ter o nosso dinheiro. Às vezes a gente se sente com a autoestima baixa, a gente se sente presa. Então, assim, gente, é um universo de possibilidades e é um processo muito interno e muito pessoal de cada mulher. E eu passei isso, imagina, gente, 5 anos do meu filho, e só agora eu sinto que eu encontrei aquilo que eu vim fazer. É como se eu tivesse encontrado o meu lugar, e olha que eu já tentei e recomecei e tentei muitas coisas. Eu até nem contei pra vocês, mas nesse processo, depois que o Gael nasceu, eu fiz ali a formação de coach de mães, coach materno, de doulagem. Criei um curso de alimentação com a minha amiga. Depois eu entrei pro mercado de afiliado, depois eu entrei numa empresa pra trabalhar com seguro de vida. Gente, se tem alguma coisa que eu fiz foi tentar. Só que parece que as coisas que eu fazia, elas não me preenchiam. Então eu preferia voltar e ficar em casa com meu filho, de alguma forma, sabe? E o yoga, eu tenho sentido que eu amo estar com meu filho, mas eu também sinto que eu preciso desse tempo pra estar com as minhas alunas, pra fazer coisas por mim e poder transmitir um pouquinho do meu conhecimento. Sinto que o caminho do yoga é o caminho que realmente eu vim. Quem sabe eu vim pra Goiânia pra encontrar yoga, né? Talvez foi esse o grande motivo de eu ter vindo, um dos grandes, né? Porque tiveram outros grandes motivos, como o meu filho poder estar perto dos avós, enfim, outras coisas. Mas talvez a nível pessoal, pra Dai, talvez eu precisei ter vindo pra Goiânia pra me conectar com o yoga. Olha que engraçado, lá em Floripa, morando numa cidade de natureba, com um monte de yoga, eu nunca tinha praticado. Então, a vida acontece, dobra de um jeito muito mágico, e às vezes a gente fica aflito porque a gente quer o nosso tempo, e às vezes a vida tem o próprio tempo. E o yoga também tem me dado a confiar no processo da vida. Mas não confiar de ficar sem fazer nada, confiar em cima do tapete, com a prática, com a constância. Como uma confiança de forma ativa, sabe? E é isso, gente lindona. É isso, mamacitas. Mamacitas eu falo no Instagram, tá? Confundi. É isso, gente lindona. Espero que vocês tenham gostado. Um outro vídeo falando um pouquinho sobre essa questão de transição de carreira, porque eu sinto que é um lugar muito desafiante. Tem muitas mães que também não têm o privilégio de poder ficar em casa, né? Tem muitas mães que precisam trabalhar com qualquer coisa porque precisam colocar renda em casa. Então, existem muitas realidades. E apesar de pra mim ter sido difícil, gente, não é fácil você abrir mão de tudo e ficar 5 anos com teu filho e às vezes não ter dinheiro pra fazer a unha. Que às vezes, em muitos momentos, em muitos meses, foi a minha realidade e é a minha realidade. Só que de alguma forma também eu vejo como um privilégio. Porque estar em casa com meu filho foi uma escolha que eu quis e foi um privilégio porque eu tenho o meu marido que pode trabalhar e colocar comida na mesa e pagar uma boa escola pro nosso filho, entende? Então, apesar de ser também bem desafiante, como eu falei pra vocês, não é fácil a gente ficar fora do mercado, 5 anos fora do mercado, e voltar nesse mundo doido, acelerado. Mas também foi um privilégio e, como eu falei pra vocês, foi uma escolha consciente, eu quis isso.
Eu podia ter escolhido outro caminho, mas eu escolhi esse caminho. Então essa volta também não é tão simples, mas eu tô aprendendo realmente a confiar. E é isso. Espero que de alguma forma esse vídeo inspire vocês. Nem que seja pra vocês começarem a praticar yoga. Podem começar já e logo eu convido vocês a praticarem comigo. E é isso. Um ótimo dia e a gente se vê num próximo vídeo. Inclusive, mandem aqui embaixo nos comentários sugestões de temas, de coisas que eu falei, que vocês querem ouvir um pouquinho mais. E lembrem de comentar no vídeo, de compartilhar o meu canal com outras pessoas, de se inscrever no vídeo, que pra quem trabalha com o YouTube é muito importante. Então eu conto com vocês. E é isso. Um beijo!